Olá, eu sou o professor Edgar Chipana. Nesta videoaula falaremos sobre sequências e séries numéricas. O que entendemos por sequência numérica? É um conjunto de números descritos através de uma sucessão que segue uma ordem lógica. Esta ordem lógica é definida por uma lei de formação. E o que seria essa lei de formação? É uma equação, é uma fórmula que nos permite calcular todos os elementos da sequência, com a condição de que dois ou mais elementos não ocupem a mesma posição. Com essa condição se caracteriza então que a equação vai ter que ser a de uma função, cujo domínio vai ser o conjunto dos números naturais. Como encontrar a lei de formação de uma sequência? Vamos citar aqui o exemplo da sequência 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto e assim sucessivamente. Denominemos o primeiro elemento de x1 ou o valor da imagem em 1. O segundo elemento de x2, que é o valor da imagem da função f em 2. O x3, que seria o terceiro elemento, e o valor da função no ponto 3. E assim sucessivamente. É fácil de observar que a lei de formação dessa sequência vai ser dada pela equação 1 sobre n. Desta forma, a função f de n vai ser 1 sobre n, ou a xn é igual a 1 sobre n para todo n natural. Vamos explorar agora a ideia intuitiva de convergência e divergência de sequências. Vamos citar novamente o exemplo anterior, onde a gente pode observar que à medida que o n aumenta, o valor da sequência diminui. Desta forma, podemos concluir que a sequência tende para zero quando n vai para o infinito. Agora vamos para um segundo exemplo. Coloquemos aqui a sequência dos números pares. 2, 4, 8, 10 e assim sucessivamente. À medida que o n aumenta, o valor da sequência também aumenta. Desta forma, podemos concluir então que ela tende para o infinito quando n vai para o infinito. Com estes dois exemplos já podemos ter uma ideia intuitiva do que seria a convergência e a divergência de uma sequência. Para o primeiro caso, a sequência converge para zero, e para o segundo caso, a sequência não converge para um valor definido. Ela vai para o infinito, portanto, ela diverge. Representação geométrica de uma sequência no plano cartesiano. Consideremos o plano cartesiano xy, uma reta imaginária L, e agora vamos traçar a representação geométrica. Ela é descrita através de pontos, e representados através de um par ordenado, onde a primeira coordenada representa a posição do ponto, e a segunda coordenada é o valor do elemento da sequência. Se considerarmos o próximo elemento, o ponto 2x2 vai representar geometricamente o segundo elemento da sequência, o ponto 3x3 vai ser o terceiro elemento, e assim sucessivamente. Limite de uma sequência e limite de uma função real, onde o gráfico da sequência se encontra. Consideremos então o gráfico de uma função real, y igual a f de x, que tem esse comportamento. Como se observa, quando x vai para o infinito, a função tende para o valor L. Sobre esse gráfico, vamos construir também o gráfico da nossa sequência, que possui a mesma equação como lei de formação. E nesse caso, estou escrevendo a sequência xn igual a f de n. Com isto, podemos observar que o comportamento da sequência vai ser o mesmo do que o comportamento da função real, onde o gráfico dela está contido. Se a função real, quando x vai para o infinito, se ela converge para um valor L, também no gráfico da sequência, quando n vai para o infinito, a sequência vai convergir para o mesmo valor. E isso pode ser observado aqui geometricamente. Propriedade monótona de algumas sequências. Vamos dar 3 exemplos. O primeiro, a sequência 1 sobre n, cujos elementos estão aí citados. Podemos visualizar uma relação de crescimento entre seus elementos.
porque o x1 é maior do que x2, o x2 é maior do que x3, o x3 é maior que x4 e assim sucessivamente. Então, a sequência, a priori, seria uma sequência decrescente, cuja representação algébrica é dada da seguinte forma: xn é maior do que xn mais 1 para todo n. O que significa isso? Que qualquer seja o elemento, ele é maior do que seu subsequente imediato. Para o segundo exemplo, vamos considerar uma sequência dos números pares, naturais pares, e aí observamos a relação de crescimento. x1 é menor do que x2, que por sua vez é menor do que x3, e assim sucessivamente. É aquela ideia, então, de crescimento de uma sequência que é dado através da representação algébrica xn menor do que xn mais 1 para todo n. Isto significa que se uma sequência é crescente, qualquer elemento dessa sequência tem que ser menor do que seu subsequente imediato. E por último, vamos citar aqui uma sequência alternada, onde não encontramos nenhuma relação de crescimento e decrescimento ao longo da sequência. Então, essa sequência se caracteriza como sendo não monótona. Como provar a propriedade monótona de uma sequência? Colocamos aqui como exemplo a representação geométrica de uma sequência até o oitavo elemento. Se a gente observar, podemos cair erradamente na conclusão de que essa sequência é uma sequência decrescente. No entanto, a partir do centésimo elemento, essa sequência pode alterar seu comportamento. Com isto, o que a gente quer dizer? Que se a gente precisa provar que uma sequência é monótona, não podemos fazer isso citando apenas alguma quantidade finita de elementos, porque em determinado momento a sequência pode alterar o seu comportamento. Desta forma, a demonstração da propriedade monótona em algumas sequências ela tem que ser feita para todo n, de forma geral. Vamos agora falar sobre sequência limitada inferiormente. Geometricamente, vamos considerar um limitante inferior a e uma região determinada. O que significa uma sequência ser limitada inferiormente? Que o gráfico dessa sequência tem que se encontrar dentro desta região. Ele não pode ficar abaixo do limitante inferior. Isto é, se A é o limitante inferior de uma sequência, então o valor da sequência tem que ficar maior ou igual do que A para todo n. De forma análoga, para uma sequência limitada superiormente, vamos encontrar um limitante superior e uma região na qual vai se encontrar o gráfico da sequência. Isso significa que a sequência não pode ultrapassar esse limitante superior. Algebricamente, estamos falando que se existe um limitante superior para essa sequência, o valor de xn tem que ser menor ou igual do que o valor de b para todo n. Agora, passamos para o caso de uma sequência limitada. É uma sequência que possui limitação inferior e possui uma limitação superior. Desta forma, a sequência, a imagem dessa sequência, o valor de xn ele está determinado ou se encontra entre os valores a e b, não podendo ficar abaixo do valor a, nem podendo superar o seu limitante superior, que é o valor de b. Uma sequência que é limitada superior e inferiormente por a e b, então a sequência xn é maior ou igual do que a e menor ou igual do que b para todo n. Convergência de uma sequência limitada e monótona. Vamos colocar aqui exemplo, uma sequência que vai ser decrescente e ela é limitada. Observemos a trajetória dessa sequência. Se ela está decrescendo, obviamente, ela não pode ultrapassar a faixa inferior, que é a limitação inferior dada pelo valor A. Então, o que vai acontecer é que
a sequência vai ter que convergir para um determinado valor. Por que motivo? Porque ela não pode alterar o comportamento. Não pode, de repente, ela se tornar uma sequência crescente. Porque está definido, neste caso, como sendo uma sequência monótona. Ela só decresce. Vamos para um segundo exemplo. Vamos colocar aqui uma região, quer dizer, uma sequência que vai estar limitada pelo valor A e B, e vou colocar essa sequência com a condição de ser crescente. Se ela é crescente, ele não pode ultrapassar, essa sequência não vai poder ultrapassar seu limitante superior. Em algum momento, ela vai ter que convergir para algum valor. E esse valor de convergência, para este caso, vai ser um valor L, que não necessariamente é o valor de B, que é seu limitante superior. Essa condição te ajuda a identificar que a sequência vai convergir, mas não necessariamente vai convergir para seus limitantes superior e inferior. Bom, com isto, podemos então entender que qualquer seja a sequência, que no caso tenha a propriedade de ser limitada e monótona, ela sempre vai ser convergente. Vamos formalizar os conceitos. O que definimos como uma sequência? É uma função de n em R que associa a cada valor de n um número real f de n. Essa imagem descreve os elementos da sequência. Vamos falar aqui sobre o teorema da convergência de sequências e funções. Seja f uma função real cujo domínio é de 1 a mais infinito em R, e xn é uma sequência definida por essa mesma equação. Xn é igual a f de n. Então, o limite da função real quando x vai para o infinito, se ela é igual a L, então o limite da sequência quando n vai para o infinito também vai ter que ser igual a L. Passamos agora para o teorema de confronto, ou também chamado teorema do sanduíche. Sejam três sequências, xn, yn e cn, com a seguinte condição, que o xn é menor ou igual do que yn, que é menor ou igual do que cn, para todo n maior que um certo n0. E a outra condição, o limite de seus extremos, que é do xn e do yn, convergem para um valor L. Então, o limite do termo central, que é o yn, terá que ser o valor L também. Vamos observar isto geometricamente. Consideremos as funções f, g e h, funções reais, que têm a seguinte condição. F de x é menor ou igual do que g de x, que é menor ou igual do que h de x. E xn, yn e cn, sequências tais que as suas leis de formação são as funções f, g e h, respectivamente. Então, vamos desenhar aqui o gráfico de uma função y igual a f de x, que ela converge para um valor L, o gráfico de uma função h, que também converge para esse valor L, e o gráfico de uma outra função que está delimitada por elas, que é uma função g, delimitado por y e h. Se as funções que delimitam a função g, se elas convergem para o valor L, então a função g também vai ter que convergir para o mesmo valor. Agora vamos passar para a ideia de sequências. As sequências são representadas através de pontos. Então a ideia também é a mesma. Se uma sequência está definida entre outras duas sequências, se a condição de convergência dos seus extremos é dada, se essas sequências convergem para o valor L, a sequência que está definida entre elas terá também que convergir para o mesmo valor. Bom, a seguir vamos falar sobre as sequências monótonas. Na definição 1, vamos passar dois tipos
de sequências monótonas, quando é crescente e quando é decrescente. Uma sequência é dita crescente se o xn é menor do que o xn mais 1, para todo n natural. E é dita decrescente se o xn é maior do que xn mais 1. Agora vamos para mais dois casos de sequências monótonas, que é o caso da sequência não decrescente. O que significa uma sequência ser não decrescente? Significa que ela vai crescer ou pode ter momentos de igualdade entre um termo e seu subsequente. Okay? Aqui, então, algebricamente, podemos representar como xn menor ou igual do que xn mais 1, para o caso de não decrescente. Para o caso de não crescente, vamos definir como xn maior ou igual do que xn mais 1. O que significa isso? Que pode ser maior do que o subsequente ou, em alguns momentos, pode ter a igualdade. Isso é definido como sequência não crescente. Então, aqui apresentamos os 4 casos possíveis para uma sequência monótona. A seguir, falamos a definição sobre a limitação de uma sequência. Ela vai ser limitada inferiormente quando existe um limitante inferior a real, de tal forma que o xn é maior ou igual do que a para todo n natural. E vai ser limitada superiormente quando existe um limitante superior b, de tal forma que xn é menor ou igual do que b para todo n. E vai ser denominada limitada quando tem um limitante inferior e superior, de tal forma que xn vai ser maior ou igual do que a e menor ou igual do que b para todo n. Para finalizar, vamos citar este teorema, que diz o seguinte: se uma sequência é monótona e limitada ao mesmo tempo, então essa sequência vai ser convergente. Agora passemos para a resolução de exercícios. Vamos para o primeiro exercício. Determine o valor de convergência da sequência 3n² menos 2n mais 5 dividido por 2n² mais 1. Vamos definir xn como sendo esta fração algébrica e calcular o seu limite. Então, limite de essa expressão 3n² menos 2n vai dar infinito menos infinito mais 5. Aqui talvez pode surgir alguma dúvida. Então, o que podemos fazer é colocar o n em evidência. E aí vamos ter 3n menos 2. É melhor trabalhar com produto, né? E aqui você vê o seguinte: se o n vai para o infinito, esta expressão vai ser infinito, que multiplica 3n menos 2, quando n vai para o infinito, vai ser infinito também. Então, o produto de infinito por infinito, positivos, me diz que esta expressão vai ser infinito. Mais 5, isso vai dar infinito. No denominador é infinito mais 1, que é infinito. Isso é uma indeterminação. Então, o procedimento a ser feito é retirar a expressão que provoca essa indeterminação. E isso se faz algebricamente pegando o termo de maior grau em evidência, que é o n². Fazendo isso, colocando em evidência, vou chegar na expressão n² que multiplica 3 menos 2 sobre n, 5 sobre n², e o outro vai ficar 2 mais 1 sobre n². Agora, eu simplifico o n² e encontro este outro limite. Vou substituir agora, vou fazer o n tender para o infinito e observo que algumas expressões vão tender para zero, porque 2 sobre n, quando n vai para o infinito, significa ter 2 sobre infinito, e isso vai para zero. O mesmo acontece com 5 sobre n², quando n vai para o infinito, isso vai dar zero também, porque vai dar 5 sobre infinito. 1 sobre n², quando n vai para o infinito, também vai ser zero. O que vai sobrar é a fração 3/2. Portanto, essa sequência converge para o valor 3/2. Vamos tentar resolver isto de outra forma.
Uma vez chegado na indeterminação infinito sobre infinito, pensamos numa regra conhecida que é a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital nos diz que o limite de uma fração algébrica, quando x tende para um determinado valor, se ela dá infinito sobre infinito ou zero sobre zero, então esse limite pode ser calculado, é o mesmo valor do limite da fração gerada pela derivada do seu numerador, dividido pela derivada do seu denominador. Isso diz a regra de L'Hopital. Vamos aplicar isso neste exercício. Então, vamos fazer a derivada do numerador, que no caso vai ser derivada de 3n quadrado é 6n, derivada de menos 2n é 2, derivada de 2n quadrado é 4n. Substituindo, vou encontrar infinito sobre infinito. Novamente acontece uma indeterminação, e é uma fração algébrica. Então, aplico novamente o L'Hopital, que significa derivar o numerador e derivar o denominador. Derivando o numerador, derivada de 6n menos 2 é 6. E derivada de 4n é 4. Então, isso aqui vai dar 6 quartos, que simplificando dá 3 meios. Assim, dá o mesmo valor feito pelo procedimento anterior. Então, esta sequência converge para 3 meios. Passemos para o segundo exercício. Determine o valor de convergência dessa sequência. Então, vamos definir xn como sendo o logaritmo natural de n sobre n. E vamos calcular o seu limite. Aí vem a dúvida, quando n vai para o infinito, o que acontece com o logaritmo natural de n? Também vai para o infinito? Essa é a dúvida. Então, podemos ver isso no gráfico da função logaritmo. Se o logaritmo, se a sua base é maior do que 1, o gráfico do logaritmo é um gráfico de uma função crescente. Se o x vai para o infinito, a função vai para o infinito. E aqui estamos falando de um logaritmo natural, cuja base é o número e, que é maior do que 2, portanto maior do que 1. Então isso aqui vai dar infinito sobre infinito. Aí já temos a indeterminação, que é uma das condições em uma fração algébrica para aplicar a regra de L'Hopital. Aplicando então a regra de L'Hopital, vamos fazer a derivada do numerador sobre a derivada do denominador. A derivada do numerador é 1 sobre n e a derivada do denominador dá 1. Ordenando, isso é nada mais do que calcular o limite de 1 sobre n. E isso vai dar 0. Isso significa, então, que xn converge para 0. Passemos para esse terceiro exercício. Novamente, tem uma fração, só que agora composta por exponenciais. Então, vamos definir xn como sendo 3 elevado a n, dividido por 5 elevado a n mais 1. E vamos calcular o seu limite. Limite de 3 elevado a n, quando n vai para o infinito, vai ser infinito. Limite de 5 elevado ao infinito também é infinito. Então, é uma expressão indeterminada. Vamos aplicar a regra de L'Hopital. Mas antes, precisamos lembrar qual é a fórmula que me permite calcular a derivada de um exponencial a elevado a x. E essa é a seguinte: a derivada dessa função é dada por a elevado a x vezes o logaritmo natural da base. Então, vamos fazer essa derivada de 3n e de 5 elevado a n mais 1. Então, a derivada de 3n é logaritmo natural de 3, que é a base, e derivada de 5 elevado a n mais 1 é o próprio exponencial vezes logaritmo natural da base. A seguir, vou colocar os números logaritmo natural de 3 e logaritmo natural de 5 em evidência. E neste momento, eu observo que aparece novamente o limite inicial, que é indeterminado, é infinito sobre infinito, multiplicado por um número que é diferente de zero. Então, esta expressão vai voltar a gerar uma indeterminação infinito sobre infinito. Desta forma, não temos como continuar, porque toda vez que você deriva essa expressão, vai voltar a aparecer uma nova indeterminação, infinito sobre infinito, e assim infinitamente. Portanto, a regra de L'Hopital não se aplica quando você tem exponenciais por conta
a fórmula da derivada. Então, vai voltar novamente a aparecer o exponencial. Tá? Então, não é apropriado usar a regra de L'Hopital nesse caso. Vamos descartar a regra de L'Hopital. Então, vamos fazer apenas agora manipulação algébrica. Vamos agrupar corretamente isso para tentar visualizar. Separando, então, 5 elevado a n mais 1 como 5 elevado a n vezes 5, aqui eu posso colocar um quinto em evidência e colocar 3 elevado a n sobre 5 elevado a n, né? Como sendo uma fração única elevado a n. Aqui vocês podem observar que a base 3 quintos é menor do que 1. Se um número, uma base é menor do que 1, elevado a um expoente que vai para o infinito, esta expressão vai para zero. Multiplicado por 1/5, então, isso vai dar zero. Desta forma, se conclui que essa sequência converge para zero. Bom, vamos passar para o quarto exercício. Determine o valor de convergência dessa sequência, seno de n sobre n. Então, vou definir yn como sendo seno de n sobre n e vou aplicar o seu limite. E aí paramos para pensar. Essa expressão é conhecida, o limite de seno de n sobre n. Já vimos isso em algum momento, e isso valendo 1. Mas prestem atenção que esse resultado se consegue quando o x tende para zero, que não é o caso. A gente está fazendo quando o n tende para o infinito. Então, não é o mesmo limite. Tudo bem? Eu também não posso sair aplicando o L'Hopital, porque a derivada de seno e cosseno de x é 1, e aí aplicando a regra do L'Hopital não é possível. Por quê? Porque ele não satisfaz a condição principal, que é essa fração dar 0 sobre 0 infinito sobre infinito. Se você coloca x tendendo para o infinito, a função seno não vai poder ser infinito, porque o seno está delimitado entre menos 1 e 1. Então, essa expressão nunca vai dar infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Então, não se aplica a regra de L'Hopital para este exercício. O que tem que ser feito? É explorar as propriedades que a expressão pode ter, que no caso é a limitação da função seno. Então, pela limitação da função seno, sabemos que ela é maior do que menos 1, maior ou igual, e menor ou igual do que 1, para todo n. Logo, podemos dividir por n, que aí chegamos justamente nessa expressão do nosso yn, que é seno de n sobre n. E ela está sendo limitada por menos 1 sobre n e 1 sobre n. E é fácil de observar que o limite de 1 sobre n, essa expressão vai tender para zero, e o limite de 1 sobre n também vai para zero. Portanto, o limite dos extremos vai para zero. Essa expressão central, que está limitada pelos dois, também vai ter que dar zero. Quem me garante isso é o teorema do confronto. Vamos finalizar. Como o limite de menos 1 sobre n é igual ao limite de 1 sobre n, os extremos, vai dar zero. Então, pelo teorema do confronto, concluímos que o termo seno de n sobre n vai ter limite zero. E aí se conclui que essa sequência converge para zero. Passemos agora para o quinto exercício. Aqui no caso vai mudar um pouco. Pede para verificar se esta sequência é monótona e se ela é limitada. Se acontecem essas duas propriedades para esta sequência, então esta sequência é convergente. Já vimos isso através de um teorema. Então vamos verificar primeiro se ela é monótona. Então vou denominar aqui xn como sendo 2 elevado a n sobre n fatorial. A pergunta é como verificar se esta expressão é monótona? De forma geral, porque não posso fazer para apenas alguns valores, tem que ser para todo n. Para isso, vou colocar aqui um exemplo de como seria provar que uma sequência é decrescente.
Basta encontrar a condição de xn ser maior do que xn mais 1. Se isso acontecer, para todo n, no caso, então a sequência é decrescente. Mas isto daqui é equivalente a encontrar a relação xn dividido sobre xn mais 1 maior do que 1. Basta pegar esta expressão, passar para o segundo membro dividindo. Ok? Da mesma forma, tem uma outra expressão equivalente, que é pegar esse termo, né, passar para o primeiro membro subtraindo. Então, são várias formas de verificar. Neste caso, vamos usar a relação da razão algébrica entre xn e xn mais 1. E vamos observar, se é maior do que 1, vai dar um caso de decrescente. Se aqui, por acaso, for menor do que 1, vai ser crescente. Se for maior ou igual ou menor ou igual, vai ser uma não crescente ou não decrescente. São todos os casos de sequências monótonas que podem existir. Então vamos trabalhar isso. Pegamos a relação do quociente entre xn e xn mais 1. Escrevo quem é xn é a própria expressão. Quem é xn mais 1? Eu só aumento 1 no valor de n, vai ficar 2 elevado a n mais 1. Em vez de n fatorial, vai ficar n mais 1 fatorial. Aqui eu passo multiplicando, né? Ordeno essa expressão. Então vai ficar 2 elevado a n sobre n fatorial, que multiplica o inverso da outra fração. N mais 1 fatorial sobre 2n vezes 2. Aqui podemos simplificar 2 elevado a n. E agora vou escrever este n mais 1 fatorial da forma a encontrar o n fatorial. E é simples, basta colocar desta forma. N mais 1 vezes n fatorial. Se eu faço isso, eu posso agora simplificar o n fatorial e eu chego na expressão n mais 1 sobre 2. E aí temos que analisar para os valores de n possíveis, a partir do 1. Quando n for igual a 1, essa expressão vai dar 2 dividido por 2, que isso dá 1. Mas a partir dele, para n igual a 2, para n igual a 3 e assim sucessivamente, o numerador vai ser maior do que 1. Por conta da igualdade na primeira situação, vamos encontrar então que esta expressão é maior ou igual a 1. Assim chegamos à conclusão que xn sobre xn mais 1, no final, fica maior ou igual do que 1 para todo n natural. Multiplicando agora esse xn mais 1 para o primeiro membro, multiplicando, a gente chega nesta expressão, que não é nada mais do que uma sequência não crescente, que é uma sequência monótona. Então já foi provada a propriedade de ser monótona desta sequência. Vamos agora verificar se a sequência é limitada. Segundo o que foi visto no item A, sabemos que xn é maior ou igual do que xn mais 1. Isto é, se a gente pega o valor x1, ele vai ser maior do que o x2, maior ou igual. Se eu pego o x2, ele vai ter que ser maior ou igual do que x3, e assim sucessivamente. Agora, devemos observar que o termo xn, que esta expressão, ela é sempre positiva. Porque 2 elevado a n é um número positivo, n fatorial é um número positivo. Esta fração vai ser sempre positiva. Usando esta condição na condição anterior, então eu vou dizer que toda esta expressão, todos os números que estão aqui, vão ter que ser sempre maiores do que zero. E aqui já podemos observar quem vai ser o limitante superior e o limitante inferior de todos os elementos dessa sequência. Que se a sequência vai ser maior do que zero e menor ou igual do que o x1,
Quem é o elemento x1? Basta substituir aqui 2 elevado a 1 sobre 1 fatorial, que no caso vai ser 2. Assim chegamos em xn é maior do que 0 e menor ou igual do que 2, o que indica que xn é limitado. Finalmente concluímos, por ser limitada e monótona, segue que a sequência é convergente.